Bem-vindos ao Painel Haddad. Estamos de volta agora no segundo ano. O meu entrevistado nesse primeiro programa é publicitário de formação, mas dedicou-se a estudar as tendências e as opiniões das faixas mais pobres da população. Ele foi o fundador da Data Favela e do Data Popular e hoje dirige o Instituto de Pesquisa Locomotiva. É considerado um dos maiores especialistas em consumo e opinião pública do país. Boa noite, Renato Meirelles. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo ótimo. Tem uma disputa nas ciências sociais sobre comportamento das pessoas em relação à situação relativa dela frente aos demais. Então vamos dizer assim, classe média. Se a classe média percebe que os pobres estão ficando menos pobres e que os ricos estão ficando mais ricos, ou seja, que a posição relativa dela frente às outras duas camadas da sociedade está lhe prejudicando, a posição relativa dela está piorando, independentemente dela, do poder de compra dela, que pode permanecer constante ou até aumentar, mas a posição relativa piorar, ela reage desfavoravelmente à política de uma maneira geral. Você detectou isso em alguma medida? Eu detecto isso há 19 anos que eu estudo com os consumidores. Eu vou dar alguns exemplos com relação a isso. Ou seja, essa tese... Não, isso é óbvio e ululante em qualquer pesquisa que a gente faz com Você com detecta na hora. Existe, do mesmo jeito que perder dói muito mais que deixar de ganhar, a sua referência é muito para quem está do lado e, em especial da elite, uma lógica de exclusividade. Então, por exemplo, no auge do crescimento econômico, nós cansamos de ver nas nossas pesquisas pessoas da classe A reclamando da invasão dos aeroportos de pessoas das classes C e D. Cansou de ver? Cansei de ver. Está medido, bonitinho. Podemos mostrar séries. Grupos de pesquisa que nós fizemos para companhias aéreas, né, que estavam no processo de democratização do processo aéreo, com clientes tradicionais, falando, não, porque agora eu não aguento mais ver aquele povo que não tem nem mala direito, vai com uma sacola de plástico, umas camisetas, tudo assim, não sabe falar, não sabe respeitar, eu não quero. Eu prefiro a companhia X, porque com ela eu tenho uma entrada exclusiva, que na verdade é um apartheid social. Do mesmo jeito que você tinha banheiro para negros e para brancos na África do Sul, você tinha entradas, porque não era só premiar o passageiro frequente, era o cara que tinha o dinheiro para ter o cartão de crédito XYZ. Que, na verdade, o que a companhia aérea passava a oferecer? Uma condição para ele não se misturar com os outros. Vocês podem falar isso do jeito que quiserem, mas esse é o porão do Titanic. É bem isso. Então, isso alimentava algo que tem a ver com a economia também, mas que é um preconceito de classe, que alguns negam a existência no Brasil, mas que é muito presente. Que tem a ver com um bacharelismo cultural de um lado, de quem é doutor, tudo mais, de quem falou outro idioma, de quem... e que o processo de redução da desigualdade que nós vivemos durante um período aqui no Brasil fez com que tudo isso, de alguma forma, se misturasse. Isso sim interfere no pensamento das pessoas com relação ao consumo e o pensamento das pessoas com relação à política. Portanto, quando a gente falava da corrupção, que historicamente tinha lá, as mesmas pessoas que reclamavam da corrupção, e reclamavam muitas vezes com razão do processo de corrupção, são as que não vacilavam em subornar um guarda. São as que não vacilavam em dar um jeitinho. O jeitinho brasileiro é um eufemismo para casos de corrupção naturalizados no cotidiano. Evasão de divisa, sonegação de imposto, o que você pensa? E sempre com uma desculpa Robin Hood, né? Porque estão tentando me roubar, ou não recebo de volta. Mas, meu amigo, você não está cumprindo a regra do jogo. Então, essa sensação que as ciências sociais debate da questão de relativizar, ou seja, não basta eu melhorar, se os outros estão entrando no meu espaço ou não estão entrando no espaço, eu melhorei mais ou menos do que os outros, tem também como pano de fundo um preconceito de classe. E um preconceito de classe que não estava, na real, nem aí sobre a questão da corrupção. Só tinha corrupção uma boa desculpa, e muitas vezes uma desculpa real, para conseguir ser contra aquilo que atrapalhou o meu mundinho protegido. Porque não vamos
vamos entender o que é corrigir desigualdade no Brasil. Corrigir desigualdade significa que alguém vai perder privilégio. E a pessoa que está perdendo o privilégio não gosta de perder privilégio. O que você está dizendo é o seguinte, se as domésticas deixarem de ir para a Disney, pode ser que uma parte da sociedade encare as falcatruas de qualquer governo como uma coisa natural. A questão é que em territórios da economia está crescendo, corrupção tem um peso menor do que em territórios de crise. Essa é a primeira questão. Observação. A primeira observação. A segunda é que... Se o meu privilégio está mantido... Se o meu privilégio está mantido, vamos lá. Eu tolero mais. Eu não tenho nenhum orgulho nem nenhuma satisfação de falar esses dados que a gente tem observado nas nossas pesquisas. Mas essa é a real. Né? Você não tem uma coerência de prática de corrupção versus narrativa sobre corrupção. Né? A segunda, então tem uma hipocrisia grande aí para justificar a manutenção de um determinado privilégio. Quando teve a aprovação da lei das domésticas, nós tivemos uma parcela considerável da classe média tradicional reclamando da quantidade de direitos que as empregadas domésticas poderiam ter. Mas a gente fez muitas pesquisas. Chegou um momento no Brasil que eu tinha 1 milhão de empregadas domésticas que tinham outras empregadas domésticas. Né? Porque saía para trabalhar de uma forma fixa na casa da patroa, contratava alguém que ficava cuidando da filha, arrumando a casa, alguém, basicamente um vizinho, muitas vezes um parente, uma pessoa próxima. Mais remunerada. Tinha uma certa remuneração. Mas o que a gente viu? A elite tradicional inconformada com isso. A mesma polêmica que se vê quando queriam exigir que os babás entrassem em clubes uniformizados. Sim. Então, esse preconceito de classe está muito mais presente no Brasil. E está por trás de outros preconceitos, como o preconceito racial. Por que os negros tomam 3 vezes mais batidas da polícia do que os brancos? Que razão explica os negros tomarem 3 vezes mais batida na polícia do que os brancos? Isso está de tal forma naturalizado em parcela da população brasileira que qualquer coisa que mude isso gera incômodo. E isso, sem dúvida nenhuma, além da crise econômica, além da desconexão de governantes e governados, além da total inabilidade que a presidente Dilma teve em conduzir essa recomposição e reunificação do Brasil depois de um período eleitoral muito radicalizado que foi 2014. Além de tudo isso, tem um pano de fundo real, concreto e que existe hoje ainda de preconceito de classe no Brasil. Eu acompanhei muito isso na educação superior. Porque teve 2 movimentos do governo na educação superior, um que foi o ProUni, que o ProUni coloca na universidade particular, paga um sujeito que não tem dinheiro para pagar a mensalidade. Basicamente é isso que é o ProUni. Ele tem uma bolsa onde ele não pode pagar. E as cotas nas federais é o contrário, né? Era uma universidade exclusiva de rico, de repente começa a entrar pobre. Por uma coisa que você distingue muito bem, a distinção entre meritocracia e igualdade de oportunidades. Quando você equilibra o jogo da disputa pelo Enem, você começa a ter negros, começa a ter pobres, filhos de trabalhador na universidade pública. Perfeito. Então, isso ensejou uma mudança de cultura e tensões internas que a sociedade, que a universidade, tanto privada quanto pública, não tinham experimentado. E isso está sendo processado e digerido ainda dentro da universidade. Então, se num lugar que é de se supor que as pessoas sejam as mais abertas, as mais arejadas, as mais orientadas para o futuro, para a tolerância, para regras mínimas de sociabilidade, de convivência, se lá a atenção era desse tipo, que é o lugar da ciência, da produção de conhecimento... Imagina no restante da sociedade. No restante da sociedade, isso é. A pergunta é, estamos num país que é dos mais desiguais, o Brasil ainda é um dos 10 países mais desiguais do mundo. Como é que se opera a política mudança, então? Como é que se faz para explicar para essa parte da população, né, que goza de uma vida bastante... que ele não teria em nenhum lugar do mundo, diga-se de passagem. Quem morou fora sabe disso. Uma pessoa de classe média no Brasil não consegue manter esse padrão fora do Brasil. Com o mesmo dinheiro. Perfeito.
Porque você não tem as facilidades que você tem aqui. Como é que você convence essa pessoa de que alguma coisa precisa ser feita em proveito de uma maior igualdade de oportunidades? Sem causar ruptura institucional, né? O que a gente tem visto é que, até por conta da desigualdade histórica, qualquer momento em que essa desigualdade é enfrentada, muitas vezes leva a situações de radicalismo na sociedade, de um lado e de outro. E uma crítica, e um dedo na cara, e uma denúncia que escancara os privilégios que de fato existem numa determinada parcela daquelas pessoas que sempre foram ricas no Brasil, ou que sempre foram, que sempre tiveram acesso à universidade. Isso não me parece ser o melhor caminho para a construção de uma sociedade diferente que possa produzir igualdade de oportunidade. Eu cada vez mais acredito que o Brasil deve buscar o que une e não o que separa as pessoas, evitando falsas polêmicas sobre o que separa as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos muito concretos disso. Existe uma falsa polêmica entre meritocracia e igualdade de oportunidades. Eu posso falar, meu amigo, você é herdeiro, e você nunca... então, qual é o mérito que você tem de chegar onde você chegou só porque você é herdeiro? A narrativa tradicional da meritocracia é a narrativa do crime perfeito, onde você culpa a vítima pelo seu atual estado, pela desigualdade, por não ter conseguido alcançar um determinado nível de vida ou de renda. Tudo isso é verdade, mas quando você começa buscando o consenso e não o dissenso, determinada narrativa, você une as pessoas. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um TED uma vez, em que eu começava falando, eu defendo a meritocracia. Eu acredito de verdade que cada pessoa deve conseguir chegar onde o seu esforço permitir que ela chegue. Eu acho que quem trabalha mais tem que ganhar mais, quem se esforça mais tem que ter melhores rendimentos financeiros. Só que eu sou homem. E pelo simples fato de ser homem, eu ganho X% a mais do que uma mulher de curso superior, de 42 anos, que nasceu em São Paulo. Pelo simples fato de eu ser branco, eu ganho X% a mais do que um homem negro de 42 anos com curso superior, que nasceu em São Paulo. Do que uma mulher negra, mais de 60% a mais. Isolando as outras variáveis. Sim. Isolando a idade, isolando a localização, isolando a escolaridade. Então, eu não cheguei onde eu cheguei porque eu tive mais mérito. Eu cheguei porque nessa corrida de 100 metros, eu larguei 50 metros na frente. E quando você explica isso, fica claro para todos que quem defende a meritocracia tem o dever moral de defender a igualdade de oportunidade. Claro. Porque só é mérito de verdade quando todos largam do mesmo lugar. Aí, você sai da polêmica e vai para o que une os brasileiros. Uma outra polêmica, e essa você conhece bem, é a polêmica sobre o tamanho do Estado. Se o Estado tem que ser grande ou se o Estado tem que ser enxuto. Eu estava na banca de seleção do Renova, do Movimento de Renovação Política, e eu lembro que um colega meu perguntou para um candidato que vinha da favela qual era a opinião dele sobre o Estado mínimo. Se ele não acha que o Estado estava grande demais, enxuto demais. E o meu colega passou uns 15 minutos falando as vantagens do Estado mínimo e a desvantagem de um Estado inchado. Aí esse candidato virou e falou, você acha que eu não entendo do que você está falando, não? Amigo, eu sou nascido e criado na favela. Lá o Estado é sempre mínimo. O Estado não existe. Lá não tem creche, não tem escola. O Estado só aparece com a polícia. A favela é o retrato do Estado mínimo. Eu estou contando essa história para dizer que essa polêmica, para a grande maioria da população, não vale. A pessoa não quer saber se o Estado é grande ou o Estado é pequeno. Ela quer um Estado que funcione. 9 de cada 10 brasileiros acreditam que a principal função do Estado é fornecer igualdade de oportunidade para todos. Se quem vai operar essa política pública... Seja em saúde, educação, segurança... Saúde, educação, segurança, moradia. Se quem vai operar isso é um agente público ou um agente privado, está longe do debate das pessoas. Não é à toa que o ProUni é um dos maiores programas de parceria público-privada. É uma política pública operada pela iniciativa privada. Só que, ao invés das pessoas discutirem se isso é ou não é voucher, cara, vamos discutir que milhões de pessoas puderam estudar
tiveram acesso ao ensino superior graças a uma política pública operada pela iniciativa privada? Quando você vai para o que une e não para o que separa, a chance de ter consensos e, portanto, de promover mudanças estruturais na sociedade brasileira é muito maior. Só que, infelizmente, estão todos escravos dos algoritmos, né? Infelizmente, as duas grandes forças políticas existentes hoje no Brasil preferem o discurso da radicalização, uma contra o outro, do que a busca de um caminho do consenso. Porque na radicalização, numa eleição de 2 turnos, eles têm a esperança de ganhar no segundo turno. De que no segundo turno todos se unem contra aquele inimigo radical comum. Então, agora, isso, durante muito tempo, PT e PSDB polarizaram a política brasileira, assim como democratas e republicanos polarizam há décadas a política americana, e é, de certa maneira, natural que haja 2 polos discutindo. O que mudou? Mudou a discussão. Você tinha no campo da civilização 2 polos com projetos diferentes de país discutindo qual era o melhor projeto de país. Com debates, com apreço à democracia, com consensos civilizatórios que garantiam uma presença efetiva do debate, da discussão, do consenso e do dissenso. Era uma época que podiam ter várias diferenças, mas todos acreditavam que usar cinto de segurança era importante, que ter cadeirinha para a criança deveria ser lei. Todos acreditavam, pasmem, que a Terra era redonda. Hoje, a gente não tem nem isso. Deixa eu te fazer uma pergunta que é mais complexa, assim, para... Até porque tem suscetibilidades que precisam ser respeitadas. Que é o papel da religião atualmente no Brasil. Nas suas pesquisas você também deve aferir esse tipo de coisa, perguntar. Toda hora. Até porque você está atrás de padrões de consumo e quer entender a cabeça do brasileiro, que hoje é 30% evangélico, alguma coisa por aí, 32%. E parece que isso tem tido um papel cada vez maior no processo de escolha, né, de candidatos. Isso, de alguma maneira, está preocupando os cientistas políticos. Por um lado, injustificadamente, porque isso não quer dizer nada, o fato da pessoa deixar de ser católico para ser evangélico, ou ateu passar a ser evangélico. Mas, por outro lado, a ideia de que o Estado laico está em risco no Brasil, né? Tem gente falando, até tem cientista político sério que diz, olha, tudo mais constante, nós estamos caminhando para uma teocracia no Brasil. Nós podemos virar uma sociedade fundamentalista, se nós descuidarmos desse aspecto da democracia. Diante desse quadro, qual que é o teu posicionamento de pesquisador? O que você vê quando você olha essa pesquisa? Isso te causa medo, te causa esperança? Você acha que o Estado e a religião estão se aproximando demais? Está havendo um uso oportunista da fé das pessoas ou não? Nós temos razões para nos preocupar? Eu tenho muita preocupação com relação aos rumos, mas isso não tem a ver com religião. Religião é uma ferramenta para um processo de descrédito das instituições. Como isso opera? Vamos lá. Primeiro que isso é mais forte em momentos de crise econômica. Em momentos de crise econômica, as pessoas se apegam aos seus aspectos mais enraigados na sua formação, e a religião é um desses aspectos. É família, religião... É família, religião, aquela certeza básica que eles têm. E isso é no Brasil e isso é no restante do mundo. O que a gente teve? Os mesmos evangélicos que foram bem importantes para a eleição do Bolsonaro foram bem importantes para a reeleição do presidente Lula. Parte dos pastores que hoje estão com o Bolsonaro em algum momento tiveram com o presidente Lula. Eu só estou dizendo isso para deixar claro que a religião não é o ponto aí. O ponto é que tipo de narrativa está sendo feito no debate social que dialoga com uma parcela da população brasileira que acredita em Deus
que acredita na sua religião e na sua fé, e que tem, volto a dizer, 2 valores. Uma ideia de uma sociedade que deva promover a igualdade de oportunidades, e que para isso ela consegue crescer, e um conjunto de debates sobre costumes. O presidente Lula teve o voto dos evangélicos, entendendo melhor do que qualquer outra liderança política brasileira a importância da teologia da prosperidade. Da importância das pessoas acreditarem que elas podem ir mais longe. Portanto, se você quiser estudar, você vai conseguir chegar lá e você vai vencer. A teologia da prosperidade... Você acha que o Lula captou... Melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém. Melhor do que qualquer outra liderança política brasileira. A narrativa do que eu estou te dando as condições e você vai conseguir chegar, eu estou te dando as oportunidades que você nunca teve, que é a narrativa da teologia da prosperidade, daquele sujeito que era um migrante nordestino, que só era, que vinha para São Paulo, só era ridicularizado por todo mundo, era chamado de bêbado e tudo mais, até tá passando na frente de uma igreja, de uma garagem com a porta aberta, e um sujeito de terno e gravata chama: oi, você não quer entrar? E aquele sujeito que era excluído da sociedade passou a ser tratado como igual e passou a gostar. Olha, você vai vencer porque Jesus está em você. Esse cara gostou e passou a ir mais na religião, na igreja e menos no bar. Aí ele fez um curso que a igreja ofereceu, que qualificava ele para o mercado de trabalho, ele conseguiu um emprego melhor. Depois ele teve uma promoção porque ele foi indicado por um irmão de fé da mesma igreja. Aí aconteceu o que os economistas chamam de diluição dos custos fixos. Ele casou com uma outra pessoa da igreja. O fato é que o ROI, o retorno sobre investimento do dízimo, para uma parcela importante da população, é muito melhor do que aplicar dinheiro na bolsa. Sem juízo de valor, se foi Jesus, se foi a igreja. A taxa de retorno é maior. Por quê? Porque mudou o capital social dessas pessoas, e o capital social alavancou uma série de mudanças econômicas. E o presidente Lula entendeu isso como ninguém. Ele era o exemplo claro que você pode chegar lá. Bolsonaro não foi por esse caminho. Ele foi pela discussão de costumes. E como a discussão eleitoral foi uma discussão de costumes e não uma discussão sobre o modelo de país. E aí você teve um impacto grande da religião. Nós temos hoje um presidente católico que acha que o Papa é comunista, tem a simpatia dos judeus e foi eleito com o voto dos evangélicos. Então será que é só a religião mesmo? Ou a religião o debate sobre religião tem a ver com o debate de costumes? Que precisa ser enfrentado de uma outra maneira aqui no Brasil. Nós fizemos uma outra pesquisa onde 9 de cada 10 brasileiros acreditam que é papel da escola ter orientação sexual nas escolas. É papel da escola educar. Quando você pergunta, é papel a escola oferecer orientação sexual é algo que estimula as pessoas a se prevenirem, ou é algo que estimula as pessoas a terem uma orientação sexual diversa? 70% acho que estimula as pessoas a se prevenirem e a se prepararem melhor para a vida. Entendi. Se você faz esse debate, você acha o consenso da sociedade brasileira. Se você discute uma madeira de piroca, você não faz esse discurso. O que acontece é que parcela da sociedade brasileira prefere ridicularizar o outro do que entender o que une. Porque também está no seu ambiente de conforto. A questão, e é isso que a oposição a esse governo não entendeu, que não existe nenhuma chance de se mudar esse pensamento político no território do ódio. O ódio é o território do Bolsonaro, não é o território da camada civilizatória da sociedade brasileira. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, que é a questão sobre o autoritarismo. Né? Vira e mexe eu ouço, olha, o brasileiro no fundo é autoritário, ele gosta da força, ele gosta de governos fortes, mas no sentido ruim da palavra forte, no sentido daquele que restringe a autonomia, restringe liberdades e tudo mais. Eu pessoalmente não tenho essa percepção dos brasileiros. O que de fato
o que você constata das perguntas que você faz para as pessoas nas suas pesquisas? O brasileiro tem um traço autoritário, o cidadão brasileiro, ele tem um traço autoritário ou de autoridade? O que ele está buscando deste ponto de vista? A gente já falou de igualdade de oportunidades, que envolve educação, segurança, saúde, uma série de coisas. Já falamos de costumes, que você tem que saber lidar com... Não é transformar em tabus temas, é saber abordá-los, né? Para trazer a pessoa para a racionalidade. Né? E na questão política, essa questão do autoritarismo, como você enxerga? Eu acho que não existe um pensamento único na sociedade brasileira e nem um pensamento estanque na sociedade brasileira sobre esse tema. Ou seja, ele se altera. Ele se altera. É fluido, para usar os termos da moda. Isso tem a ver com se estamos num momento de crise ou não estamos num momento de crise. Em momentos de crise, os brasileiros procuram uma liderança com firmeza suficiente para ditar os rumos que o nosso país pode ir, ou para inspirar essas pessoas. Se ela não encontra uma liderança inspiradora, alguém que seja firme o suficiente para dizer eu sou contra tudo que está aí, mesmo sem apresentar proposta nenhuma. Foi a última eleição presidencial. Não se discutiu proposta, não se discutia mérito. Era só o falar mais alto contra alguma coisa e não a favor das questões. O que eu posso afirmar é que o brasileiro não gosta de quem não tem opinião. Não respeita, historicamente, quem não tem opinião. É diferente de não respeitar quem quer ouvir. Uma pessoa que busca consensos, mas de forma firme, tende a ter a simpatia das pessoas. Acredito que o processo eleitoral tem uma grande chance da próxima eleição presidencial caminhar para uma radicalização ao centro, que eu chamo de teoria do W. Né? As pessoas acham que o centro é morno, que o centro não tem opinião. Se você radicaliza o centro com o que é consenso, com que até então o bom senso para a parte considerável das pessoas, dando exemplo, oferecendo situações, você traz pessoas. Traz, por exemplo, mesmo por questão de costumes, um evangélico que pode ser contra o aborto, mas que teve 2 filhas que já foram obrigadas a abortar e continua recebendo essas filhas e acolhendo essas filhas dentro de casa. Porque na diversidade você também encontra uma solidariedade, uma generosidade que só o discurso não permite existir. Entende que as pessoas não estão nem aí se o Estado é grande ou pequeno, elas querem um Estado que funcione. Essa radicalização ao centro, que denuncia as falsas polêmicas, é o caminho para reunificar o Brasil. Isso não tem a ver com quem será essa figura ou esse candidato, tem a ver com um tipo de narrativa capaz de unir o Brasil. E essa narrativa foi a narrativa responsável pela primeira eleição do presidente Lula. O presidente Lula não foi eleito em nenhuma das tentativas em que ele foi radical. Ele conquistou a população brasileira, dando uma clara ênfase ao social, mas dando uma sinalização que a postura dele seria de unificar o Brasil. Não dando razão para os empresários fugirem do Brasil. Essa narrativa fez o PT chegar ao poder. Acho que o PT esqueceu disso. Renato, foi um prazer te ter aqui. Imagina. Grande conversa. Obrigado aí pela oportunidade de dividir um pouquinho do que a gente tem pesquisado e parabéns pelo programa. Maravilha. Eu conversei essa noite com o publicitário Renato Meirelles. Se você quiser ver a entrevista na íntegra, ela está disponível no site da All TV e nas redes sociais. Até a semana que vem. Boa noite.